Muito frio por aqui, mas vamos continuar os nossos estudos com os triângulos retângulos, trabalhando com as relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, bem como o Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, parte 2. Vamos para os nossos exercícios. Acompanha comigo. A figura abaixo mostra um trapézio retângulo com as seguintes medidas. Acompanha comigo, pessoal. O segmento de reta AB vale 6 centímetros, DC vale 8 centímetros, e ele está pedindo para você calcular a diagonal do trapézio, que é AB, e eu vou chamar de X. Lembre-se que eu já falei na aula anterior que você sempre tem que procurar construir um triângulo retângulo. Se você construir um triângulo retângulo, você vai poder usar o Teorema de Pitágoras, as relações métricas no triângulo retângulo ou as relações trigonométricas no triângulo retângulo, caso você tenha algum ângulo agudo nesse triângulo retângulo. E, pessoal, como eu tenho aqui um trapézio, o nosso trabalho vai ser exatamente construir esse triângulo retângulo. Como? Nós vamos projetar esse segmento de reta DC, que vale 8 centímetros, nesse vértice A. Quando você fizer isso, observe que nós estaremos construindo um triângulo retângulo. E aqui vale 90 graus. Por quê? Porque nós temos do lado de cá um retângulo e os vértices desse retângulo, que é o vértice C, é reto, 90 graus. Aqui também é 90 graus. Do lado de cá, 90 graus. Observe que todo o vértice A lá de cima vale 120 graus. Do lado de cá, como nós construímos um retângulo, isso aqui vale 90 graus. Para que eu estou fazendo isso? Porque o nosso objetivo, na verdade, agora, vai ser descobrir quanto que vale esse ângulo do nosso triângulo retângulo, que eu vou chamar de triângulo retângulo ABH. Tá? Chamei de H, tá bom? Então, no triângulo retângulo ABH, eu sei que AH corresponde exatamente à projeção de DC, que vale 8, na verdade. Todo o meu ângulo formado pelo vértice A do meu trapézio é 120. Nós temos aqui um retângulo ABCH. Se isso aqui é um retângulo, isso aqui vale 90 graus. Se tudo é 120, pessoal, quanto que vale esse ângulo vermelho que eu coloquei aqui? 120 menos 90 graus. Opa, 120 menos 90 graus, está certo. Vale 30 graus. Se tenho 30 graus, eu posso usar as relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Vamos lá? Então, vamos ver quais são os elementos que nós temos no triângulo. X, o que eu quero descobrir, está na frente do ângulo reto, portanto, x corresponde à hipotenusa. 8, que é o único valor que nós temos no nosso triângulo retângulo ABH, corresponde ao cateto, porque ele forma o ângulo reto, não é isso? Como esse cateto está do lado do ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. Então, eu tenho que trabalhar com a relação trigonométrica que trabalha ao mesmo tempo com cateto adjacente e hipotenusa. Essa relação é a relação do cosseno. Então, nós vamos utilizar o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora eu vou substituir o valor de cada um. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. No triângulo, nós vamos olhar que o cateto adjacente vale 8 e a hipotenusa, que é o que eu quero achar, vale x. Vamos multiplicar isso aqui cruzado, x vezes raiz de 3. Não dá para fazer nada, você repete, x raiz de 3. 2 vezes 8, 2 vezes 8 é 16. Acompanha comigo, pessoal. A raiz de 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 16 sobre a raiz de 3. Eu tenho uma aula específica aí, trabalhando com a questão de racionalização de denominadores, onde eu passo vários truques para você também não ficar perdendo tempo fazendo aquela racionalização de denominadores. Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada no denominador, como que você faz isso? Você repete o que está em cima, que é o 16, a raiz quadrada do que está embaixo do denominador, você joga para cima, vai ficar 16, raiz de 3, e embaixo deixa só o número sem raiz. Na verdade, o que você está fazendo aqui é construindo uma fração equivalente, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, não é, pessoal? 16 vezes raiz de 3 é 16 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e nós vamos finalizar a nossa questão dessa forma. Então, o valor de x vai ser 16 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Finalizando a questão assim. Ele não deu o valor aproximado da raiz de 3
encerra dessa forma, tá? E você precisa racionalizar, porque você nunca deve deixar um número irracional ou uma raiz no denominador de uma fração, tá bom? Mais uma questão para você ficar esperto. Olha para cá, você vai ler com calma aí o seu exercício, a sua questão, e está dizendo o seguinte, que os lados AB da figura, ou seja, tudo isso daqui, AB, vale 23 quilômetros. Eu não vou botar a unidade agora não, deixar a unidade para o final. Fala também que CD vale 11 quilômetros, ou seja, isso aqui vale 11, e BC vale 5 quilômetros. Na verdade, pessoal, isso aqui é um circuito onde vai ter uma competição, uma prova de ciclismo. A pessoa vai ter que sair do vértice A, do ponto A, percorrer todo esse trapézio A até D, depois C, depois B, e a chegada exatamente vai ser no ponto da largada até voltar para o ponto A. Quantos quilômetros esse ciclista vai ter percorrido para completar a prova inteira? Observe que a única coisa que falta para nós descobrirmos nesse trecho, nesse percurso, é exatamente o valor de AD, que eu vou chamar aqui de X. De novo, pessoal, você tem um trapézio, um circuito em forma de trapézio, e nós vamos ter que construir um triângulo retângulo. Para quê? Ou para aplicar o teorema de Pitágoras, ou as relações métricas no triângulo retângulo, ou as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Observe que toda essa aula, tanto a aula da parte 1 quanto essa da parte 2, nós estamos trabalhando bastante com triângulo retângulo. E como que eu vou fazer isso aqui? Como que nós vamos resolver isso? Eu vou projetar de novo BC lá no vértice D. Assim, olha, preste atenção, quando você projetar BC lá no vértice D, eu sei que isso aqui vale 5. Observe também, pessoal, que DC, que é esse segmento de reta aqui, isso vale 11. Significa, então, que isso daqui também vale 11, porque é igual. O que eu estou querendo descobrir é quanto que vale, na verdade, esse pedacinho do nosso triângulo retângulo, que é o cateto. Eu quero descobrir o valor da hipotenusa, AD, eu tenho um cateto que vale 5, e eu quero descobrir agora quanto que vale esse vermelhinho que eu estou destacando no triângulo, tá bom? Observe que AB vale 23, DC vale 11. Ora, se nós fizermos 23 menos 11, vai dar o valor que eu preciso para utilizar o teorema de Pitágoras. E 23 menos 11, isso vai dar 12. Então, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? De novo, mais uma vez, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, fica fácil demais de fazer. X ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, não é isso? E agora eu vou somar, não é, pessoal? 25 mais 144, isso vai dar 169, e a raiz quadrada de 169 vai dar 13, ou seja, x equivale a 13 quilômetros. Como a pessoa, o ciclista, vai sair do ponto A, fazer todo esse percurso e voltar para o ponto A, ele vai ter percorrido quantos quilômetros? A verdade vai ser 13 mais 11 mais 5 mais 23, ou seja, um total de 52 quilômetros serão percorridos no total. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. De novo aí, pessoal, preste atenção, trabalhando mais uma vez aí com triângulo retângulo. Bom, ele está dando aqui várias distâncias entre várias cidades, aqui vale 10 quilômetros esse pedaço, 20 para cá. Você vai ler o exercício aí direitinho, né? E vai ver o que ele está pedindo para você calcular. Na verdade, ele quer a distância em linha reta, desde a partida até a chegada, que corresponde ao valor de x, tá, pessoal? E ele está falando assim, a pessoa vai percorrer 10 quilômetros para o norte, depois 20 quilômetros, olha só, acompanha comigo aqui no desenho, olha, 10 quilômetros para o norte. Depois a pessoa anda mais 20 quilômetros para o oeste. Em seguida, 50 quilômetros, mais uma vez, opa, para o norte. Vai 100 quilômetros para o leste, aqui, e chegando no seu destino. A pergunta é
quantos quilômetros ele teria percorrido caso da partida até a chegada fosse em linha reta. Mais uma vez, nós temos que fazer o quê? Construir um triângulo retângulo. E vamos construir? Isso aqui fica fácil de ver, fácil de construir, e eu vou fechar o meu triângulo retângulo nessa linha aqui verde que eu destaquei. Observe o seguinte, eu tenho que achar o valor de alguma coisa. Se tudo isso aqui de cima vale 100 quilômetros, esse pedacinho de cá, que não me interessa, vale 20. Ou seja, essa parte do meu triângulo retângulo vai ser 100 menos 20, vai dar 80 quilômetros. Também, gente, nesse cateto aqui, na vertical, eu tenho 50 quilômetros aqui, que é esse pedaço que está em verde, e 10 quilômetros esse pedacinho de baixo. Então, quanto que vale o cateto que está na vertical? Vai ser 50 mais 10, que é 60. Então, o que que nós temos aqui construído? Um triângulo retângulo, onde um cateto vale 80 quilômetros e o outro cateto vale 60 quilômetros. A pergunta é, quanto que vale essa hipotenusa x? O que que nós vamos utilizar aqui? Vamos utilizar, mais uma vez, o teorema de Pitágoras, onde eu quero descobrir o valor da hipotenusa e nós temos o valor de cada cateto. Vamos lá? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, acompanha, me ajuda aí, mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós teremos que x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, mais o outro cateto, que vai dar 80 ao quadrado. Certo, pessoal? E vamos fazer essa conta. 60 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36, 10 ao quadrado seria 100, né? Então 3.600. 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, acompanhado de 2 zeros, não é isso? Então, x ao quadrado vai ser 36 com 64. Isso vai dar 100, seguido de 2 zeros, na verdade, 10.000. Então, x vai ser o quê? A raiz quadrada disso daí. A raiz quadrada de 10.000. Pessoal, a raiz quadrada de 10.000 é como se fosse a raiz quadrada de 100 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 100 é 10, 10 vezes 10 significa que x vale 100 quilômetros. Observe, então, que a resposta do problema é, se ele tivesse saído em linha reta da cidade, da onde que ele partiu, até o destino, teria percorrido uma distância de 100 quilômetros. Mas vamos fazer aqui de uma outra maneira, pessoal? De novo, isso aqui é um triângulo retângulo pitagórico especial. Observe que nós temos o seguinte triângulo retângulo. Mais uma vez fazendo, para você ver como que seria muito fácil. Nesse cateto, nós temos 80. No cateto que está na vertical, nós já vimos por quê, né? Aqui vale 60. E eu tinha que descobrir o valor de x, que era a hipotenusa. Lembra do triângulo retângulo pitagórico especial de 3, 4 e 5? Olha só, 3, 4 e 5. O que que acontece? Todo triângulo retângulo que estiver na proporção de 3, 4 e 5, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo o teorema de Pitágoras. Ou seja, você pode multiplicar ou dividir todos os lados desse triângulo para o mesmo número. E eu vou fazer aqui o quê? Eu vou multiplicar tudo isso daqui por 20. Olha só que interessante. Se você multiplicar todos os lados por 20, pessoal, nós teremos 20 vezes 4 vai dar, vou botar proporcional aqui, tá? 80. 3 vezes 20, 60. E 5 vezes 20 vai dar 100. Observe que 60 e 80 são os catetos que você tem no seu triângulo. São os catetos que você tem também nesse triângulo. Significa que o resultado da hipotenusa tem que ser 100, que vai ser a resposta do problema. Ou seja, a distância em linha reta percorrida seria de 100 quilômetros. Percebeu? Sem muita conta, sem muito cálculo, você chegaria à resposta de uma maneira muito fácil. E outro probleminha envolvendo o teorema de Pitágoras, fácil demais. Você tem aí, você vai dar uma lida. Você está falando que o segmento AB, que é esse caso aqui, vale 15. O segmento AC, que corresponde à hipotenusa do nosso triângulo, vale 17. E o 15 é o cateto. E está pedindo para você descobrir o valor do outro cateto, pessoal. Hipotenusa 17, cateto 15, o outro cateto X, teorema de Pitágoras. Como que eu quero descobrir? Um dos catetos corresponde ao cateto, então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras da seguinte maneira. Eu vou dizer que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado
vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Preste atenção, olha para cá. Cateto, x, é o que eu quero descobrir, x ao quadrado. O outro cateto corresponde a 15, 15 ao quadrado, vai ser igual ao valor da hipotenusa, que eu tenho o valor, 17 ao quadrado, não é isso? X ao quadrado, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, isso vai dar 225, e 17 ao quadrado, 17 vezes 17, que é 289. X ao quadrado, 289, passa para o outro lado, fica 225. Observe que 289 menos 225, isso vai dar 64. Então, x vai ser a raiz quadrada de 64, x é igual a 8, portanto, o valor que ele quer saber do comprimento BC vale 8 metros. Encerrando assim essa questão, fácil demais aplicando o Teorema de Pitágoras. Agora, preste atenção nessa última aí, que é a saideira de hoje, gente. Se liga, a figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X até o ponto Y dessa caminhada em um terreno plano, sem obstáculo nenhum. Se ela tivesse usado o caminho mais curto, ou seja, gente, quando ele fala que usar o caminho mais curto, o que ele está querendo? Ele está querendo que, se ele sair do vértice do ponto X e fosse direto para o vértice do ponto Y, quanto que ele teria percorrido, tá? Na distância de X a Y. Seria isso aqui. Lembra que eu falei, gente? Vamos sempre tentar buscar construir um triângulo retângulo. Porque se você construir um triângulo retângulo, você pode usar relações métricas ou trigonométricas no triângulo ou o teorema de Pitágoras. E tem como a gente construir um triângulo retângulo. Preste atenção que o que eu quero descobrir aqui é o vértice não, é a reta verde de x até y. E vamos então construir aqui o nosso triângulo retângulo, pessoal. Então vamos lá. Aparece caneta. E o triângulo retângulo eu vou construir assim, olha só. Vamos projetar essa linha aqui roxa. E, gente, esse segmento de reta, essa linha roxa que eu escrevi aqui, observe que esse pedaço de baixo, que é isso aqui, vale 9 metros. Então, aqui é 9. Esse pedacinho aqui de cima é 6. Nós já temos o valor. Então, todo esse segmento roxo de reta que nós temos vai ser 9 mais 6. Isso aqui vale 9 mais 6, 15. Percebeu, pessoal? Ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo, onde 15 vai ser o nosso cateto. Agora eu tenho que descobrir quanto que vale esse outro cateto aqui que está na horizontal, tá? Observe que o nosso objetivo é achar a hipotenusa XY, que está na cor verde no nosso desenho. Mas olha só, se você prestar bem atenção, nós temos o valor do outro cateto. Observe que esse pedacinho aqui, que eu estou destacando em vermelho, esse aqui de baixo, tá? Isso aqui não vale 5, está em vermelho agora, olha. Isso aqui vale 5 metros. Então, esse pedacinho que está destacado aqui em vermelho também vale 5 metros. Agora, nós temos que descobrir quanto que vale esse outro pedacinho daqui, que eu vou botar em verde. O que está sobrando nessa reta de baixo. Mas, se você observar, toda a reta de x aqui de baixo até aqui, isso vale 20. Aqui, gente, olha só, daqui até lá no fim, isso vale 20 metros. E daqui, desse ponto, até lá no final, vale 17. Ora, se tudo vale 20, em cima vale 17, se eu fizer 20 menos 17, esse pedacinho aqui vale 3 metros. Portanto, o cateto do nosso triângulo retângulo, que está na horizontal, vai ser 3 mais 5, vai ser 8. Percebeu? Então, nós teremos assim, gente, olha, um triângulo retângulo, onde nós queremos saber o valor x, que corresponde à hipotenusa, e nós temos o cateto que está na vertical em pé, que vale 15, e o cateto que está na horizontal, nós descobrimos que vale 8. Fazendo o teorema de Pitágoras, mais uma vez, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos resolver de uma maneira muito simples. Hipotenusa, x ao quadrado, cateto vale 8 ao quadrado, mais o outro cateto, 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, 8 ao quadrado vai dar 64, preste atenção aqui, 15 ao quadrado, 225. Então, x ao quadrado vai ser igual 64 mais 225 vai dar 289. Então, x vai ser a raiz quadrada de 289,
o valor de x, que corresponde exatamente ao percurso XY no desenho, vale 17 metros. Percebeu, pessoal? A resposta correta vai ser a letra C. E se você observar também, o cálculo aqui foi exatamente igual ao cálculo da questão anterior, para nós fecharmos a nossa aula de hoje. Então, espero que você tenha entendido. Nós trabalhamos, fizemos bastante exercício utilizando o Teorema de Pitágoras, as relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.